O João Severino da Silva Severino diz: por que é que o indivíduo, ao se tornar testemunho de Jeová, fica um indivíduo tão falso? Olha, o João Severino, falsidade não é um privilégio de testemunho de Jeová. Falsidade é uma questão de caráter. Independente de uma pessoa ser ou não de determinada organização religiosa, se ela é uma pessoa de mau caráter, ela vai levar essa sua característica para onde quer que ela vá. Conheço muitos anciãos picaretas, mau caráter, sabe? Trambiqueiros. E conheço muitas pessoas que não são da organização ou não são de religião nenhuma e que são excelentes pessoas, honestas, idôneas, pessoas respeitáveis. Deu para entender? De você tirar o chapéu assim, em respeito àquela pessoa. Então, o bom caráter independe do âmbito religioso onde ela vive. Talvez naquele âmbito, pela visão, pelo que se observa, ela tem um comportamento que ela apresenta ao público, mas nas costas ela tem um outro comportamento que é a sua realidade, seu verdadeiro eu. Entendeu? Obrigado aí mesmo assim. A Janice Santos disse: irmão, eu tenho uma pergunta, mas também esteja à vontade para responder ou não. Eu não lembro o tempo que o irmão foi TJ. Foi por cerca de 28 anos. Fui expulso em setembro de 2020. Qual foi o ponto, o momento que aquela chavinha virou, sabe? O lamento em que você disse, epa, o momento em que você disse, epa, tem algo errado. Esse start, né? Deve ser isso que você está falando, aquele momento que as escamas caem. Começou a acontecer por volta do ano de 2006. Naquela época, eu tinha 5 anos como ancião, 6 anos como ancião. E eu comecei a frequentar o Orkut, que é o antecessor do Facebook, e vi que lá no Orkut tinha muitos perfis, muitas comunidades, como tem grupos, né, de apóstatas, chamados assim. E aí eu me atrevi a querer criar, como esses meninos fazem aí, perfis falsos. Eu fiz também. Eu também fiz isso para defender a organização Torre de Vigia. Eu fiz. Naquela época eu não tinha essas orientações dizendo que é proibido fazer isso. Mas, né, claro que eu não deveria ter feito, né, pelas normas da organização. Então eu criei diversos perfis falsinhos e entrei lá no Orkut para poder debater com os apóstatas, defender a organização Torre de Vigia de qualquer jeito. Mas tinha algumas questões que eram ditas ou faladas, alguns assuntos que eu nunca tinha ouvido. A questão do Raymond Franz, do irmão Raymond Franz, né, que foi membro do corpo governante. Quando eu me deparei com aqueles detalhes, eu falei, não sabia disso, que eu fui ver, realmente, tinha ele nas publicações, citados nos anuários, né, da década de 70. Eu falei, ué, por que eu não sei isso? Questão de Beth Sarim, como é que é? Eu fui ver mesmo, aí aquilo começou a me provocar, entendeu? Uma curiosidade incômoda. Eu às vezes até subia para dirigir a escola do Ministério Teocrático, coisa que raramente acontecia, às vezes eu me perdia. Eu cheguei ao ponto de trocar nomes, né? Chamava o fulano, chamava errado. Chamei o discurso número 4 antes do discurso número 2, porque eu estava um pouco abalado. Aí eu me deparei lá com Mateus 24, 45 a 47, que foi um ponto-chave, que eu via a ilustração do escravo fiel discreto, não tinha nada a ver com o que o corpo governante fala. E aí já era. Chegou em 2009, 2010, eu estava um pouco cansado de muitas atividades, eu comecei a sair da Coli, sair do grupo de visitas a pacientes que eu coordenava, parei de ficar fazendo discurso público quase toda semana que eu saía para dar discurso, fui dar mais atenção à minha família, ficar um pouco mais leve, né? Eu vi que eu poderia ser um bom pastor e mostrar o amor que eles diziam. Eu queria provar que é possível ser testemunho de Jeová e ser um bom cristão ao mesmo tempo. E aí eu poderia, né, viver em paz, mesmo estando na organização, mas não foi possível. Porque logo em seguida, em 2009 para 2010, eu tomei aquela pernada, né, do corpo de anciãos com o superintendente de circuito e fui expulso do corpo de anciãos por causa de fofoca. Continuei nas minhas atividades, né, zelosamente, e voltei a ser ancião 2 anos depois. E aí, mas já acordado, eu já estava acordado, tentei acordar o Liberato resistiu bastante, mas depois acabou vendo que realmente não tinha jeito. E aí muitos acordaram, alguns anciãos entregaram, saíram com a sua esposa de 25 anos na organização, também saiu. Então de lá para cá, a questão de ser proibido falar, as pesquisas, fazer perguntas, isso começou a me ferver por dentro. Doutrinas que não batem com a Bíblia começou a me incomodar, perturbar ardentemente. Eu tentava falar em casa, mas aí gerava briga.
Em 2018, a decisão, eu tomei a decisão de nunca mais citar, eu ainda era ancião, de nunca mais citar, em parte alguma, em discurso nenhum, corpo governante, escravo, fiel, discreto, organização. Essas palavras não saíam da minha boca em qualquer discurso ou parte que eu fizesse, mesmo que tivesse escrito, mesmo que o tema fosse realizações da organização, eu não citava. Eu não falava a palavra organização, JW.org, nem pensar. Usar publicações no campo, não usava. E isso começou a incomodar os anciãos. Tanto é que eu trouxe aquele áudio que o viajante me cobra, né? Que eu não trabalhava com as publicações no campo, estava usando a Bíblia antiga, não essa Bíblia cinza. E aí eles começaram a apertar o cerco contra mim até me tirar do corpo de anciãos em 2019. E por fim, me expulsar em 2020. Entendeu? Querida Janice Santos, que é da Igreja Adventista, né? Obrigado, tá, irmã?